chuvinha, um pouco difícil para chegar, achei que ia vir para a igreja hoje nadando, mas eu não sei nadar, eu fiquei preocupado. Amém, glória a Deus. Uma noite muito especial, a noite de adoração a Deus é sempre uma noite muito especial. E a semana passada nós ouvimos uma palavra maravilhosa pelo pastor Marcos, e ele falou sobre culto, sobre a continuidade do culto, né? O pastor, ele trouxe essa revelação a nós. Aliás, que deveria estar muito bem claro na nossa visão cristã. O culto a Deus deve ser algo que acontece continuamente. Nós saímos daqui adorando ao Senhor e nós dormimos adorando ao Senhor. E à medida que nós vivemos, nós estamos em contínua adoração ao Senhor. Nosso culto é permanente. Cada vez que você diz não ao diabo e diz sim ao Senhor, você está prestando um culto ao Senhor. A Bíblia fala de sacrifício vivo, santo e agradável. Cada vez que nós sacrificamos as nossas vontades, nós adoramos ao Senhor. Amém? E o Senhor tem falado isso para mim há algum tempo, e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito, mas hoje a gente vai tratar do assunto dentro de um panorama bíblico, dentro de uma extensão bíblica, e eu quero que vocês estejam preparados para ler um pouquinho. Amém? Quem gosta de ler aqui? Amém. Glória a Deus. Aliás, eu não vi ninguém levantar a mão. Quem gosta de ler aqui? Batista que não gosta de ler, fica preocupado aqui. Né? Batista gosta de ler. A Escritura, então, é alguma coisa que... Uma coisa que eu me surpreendi quando eu vim conviver em Cristo com os batistas foi o conhecimento bíblico. Né? Todo lugar eu ia falar alguma coisa, espera aí, mas onde isso está escrito? Eu ficava preocupado, eu falava, meu Deus, eu vou ter que fazer? Vou ter que ir para o seminário, só pode. Né? Porque todo mundo iria falar alguma coisa, mas onde está escrito isso? Né? Os batistas eu acho que deve ser descendência dos bereanos. Né? Amém, glória a Deus. Antes de a gente abrir a nossa escritura, vamos orar. Eu queria que você fechasse os olhos. Ó Pai, nós te louvamos por essa noite de adoração ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, por cada irmão, cada irmã que está aqui, ó Pai. Cada rosto que está aqui, ó Deus, contemplando a Tua presença. Cada pessoa que está aqui, ó Deus, vivenciando essa graça derramada abundantemente entre nós, Pai. O Teu Espírito está agindo livremente aqui, Senhor, nós temos contemplado isso. Pessoas têm sido curadas aqui, Senhor. Pessoas têm recebido do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor fale a cada coração, que o Senhor fale no nosso coração, Pai. Que essa palavra, ó Deus, aberta, seja a Tua boca a falar a cada um aqui, Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Pedi uma ajudinha para o Adão. A nossa leitura a gente vai iniciar aqui em Gênesis no capítulo 12, e o versículo de 1 a 3. E depois a gente vai ler em seguida em Deuteronômio no capítulo 7 e o versículo 6. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias na terra. Grifem, em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Abraão, a Bíblia trata de Abraão como princípio de um plano que Deus tinha para toda a humanidade. Quando a gente fala de Abraão, para os judeus, eles estão falando da nação de Israel. Mas para os cristãos, para aqueles que receberam o plano excelente de Deus, que creram em Jesus Cristo, está falando da extensão de um plano que excedeu o pensamento do mais sábio dos homens entre os judeus. A Bíblia começa nesse plano de Deus ali, sendo revelado a Abraão, quando Deus chama Abraão, tira da sua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, obediente, sai e ele parte para uma terra que ele desconhece. Abraão foi um homem justo, um homem que ouviu e que esteve face a face com Deus. E é aqui que entra algo que é importante para nós. Abraão foi chamado por Deus para transmitir uma bênção aos seus descendentes. E a bênção de Deus em Abraão começou no dia que ele ouviu a voz de Deus. Por isso que eu falei para vocês grifarem todas as famílias da terra. Deus faz uma promessa a Abraão, e a partir daí, Abraão prossegue confiando e olhando para a promessa que Deus fez. E aí nós conhecemos a história e sabemos que Deus fez uma promessa de descendência a Abraão. Mas Abraão era um homem velho, e tinha uma mulher já também de tenra idade. E ela veio ao tempo de Deus, engravidou e teve um filho que nós conhecemos, seu nome era Isaac. Isaac era um homem de Deus que também seguiu os passos de seu pai. Isaac ouviu a voz de Deus. Isaac estava de olho naquilo, no legado que havia recebido de seu pai. A bênção de Deus estava na vida de Isaac. Vocês conhecem a história e sabem que Isaac foi oferecido no altar, diante de Deus. Isaac prefigura a Cristo. O sacrifício de Isaac prefigura o sacrifício de Cristo. E segue, Isaac envelheceu, e Isaac teve o seu filho Jacó. Esaú, vocês conhecem a história, aquela disputa já na barriga da mãe. Um peludinho, o outro peladinho. Acontece que em Jacó a gente contempla o valor da herança, o valor da bênção. Jacó amava a bênção. Jacó pouco se importava com estátua ou qualquer coisa, ele estava preocupado com a bênção de seu pai. O direito não era dele, mas ele conquistou esse direito. E avançando para a história, a gente sabe daquela situação onde ele esteve ali na luta com um anjo, buscando a bênção de Deus, a visão de Jacó. Jacó contemplou a glória de Deus. Ele contemplou a extensão da bênção de Deus para o seu povo. E obviamente a gente não pode aqui parar, porque tem aqui um progresso aqui de informação. Mas nós vemos nos patriarcas, nós vemos a fidelidade e o caráter do alcance da bênção de Deus. Eles tinham um compromisso de estender a bênção de Deus, de ir além. Eles sabiam que Deus tinha um plano em que Deus havia falado para Abraão. Olhe para as estrelas, olhe para a areia. Se as podes contar, conte as estrelas. Nós vemos que Deus havia feito um plano que não estava restrito apenas à pessoa dos patriarcas, de Abraão e seus filhos, mas de uma descendência que Deus disse que alcançaria todos os habitantes da terra. A partir de Jacó, nós sabemos um pouco da história, alguns assistiram a novela. Nós sabemos que, a partir de Jacó,
a extensão da família veio cumprindo papéis importantes no crescimento da promessa de Deus. De Jacó saíram 12 tribos. Nós sabemos a história que aquele mais menorzinho, né, foi escolhido por Deus, e Deus deu a ele um sonho. Seu nome era José, e nós conhecemos a história sabendo que José era aquele que Deus tirou e projetou os seus sonhos para algo grande. No seu sonho ele viu os seus irmãos prostrados diante dele. E obviamente que ele, contando o seu sonho, ele gerou ciúmes, gerou problemas dentro da sua casa. E a história conta que José foi vendido como escravo. E a partir daí nós conhecemos que José veio a sofrer muito por causa desse sonho. Foi vendido como escravo, foi trabalhar na casa de Potifar, foi tentado, e a partir, sofreu a conspiração com os irmãos, né, e agora sofrendo, sendo caluniado e sendo preso. Mas o Senhor tinha um propósito em toda essa história. A história vai se avançando e a gente vai vendo que a condução do plano de Deus vai se cumprindo até mesmo no sofrimento de José. José preso, ele respondeu, ele discerniu o sonho de Faraó. E a partir daí José, ele avança para um outro momento de sua história, se tornando líder, um governador principal, e cumprindo ali tudo aquilo que o Senhor tinha mostrado em seu sonho. E dessa forma, Deus trouxe a família de Jacó como herança dentro do Egito. Eles receberam posses dentro da terra. As melhores posses estavam com eles. E a bênção de Deus prosseguindo e avançando dentro desse pleno projeto de Deus na vida desse povo. O povo hebreu começa a crescer, se torna numeroso. Um faraó morre, o outro toma o seu lugar, assume e se torna rei no Egito. E a partir daí a gente vê que a história começa a ficar interessante, porque agora o povo de Deus era um povo próspero, um povo que tinha o melhor da terra. Tudo onde esse povo colocava as suas mãos, prosperava. E isso chama a atenção de Faraó. O poder desse povo me incomoda. Precisamos fazer alguma coisa. E sabemos que nesse contexto havia não só a preocupação de ter um povo maior que o nosso. Havia uma cultura inserida ali. Havia uma cultura diferente crescendo no meio de uma cultura absolutamente pagã. E aqui está algo que nós precisamos nos atentar. A cultura de Deus entre culturas pagãs, ela sempre prevalece. Sempre prevalece. A bênção de Deus, ela sempre prevalece. A promessa feita a Abraão, seja nos dias que foram ou que forem, ela sempre prevalecerá. Já tentaram reduzir às cinzas os planos de Deus, os propósitos de Deus. Na história conhecemos todos os impérios que surgiram, tentaram reduzir às cinzas os propósitos de Deus. E sempre prevalecemos em Cristo Jesus. Amém? Vemos então na história que no meio desse plano de Faraó, né, precisamos agora matar todos os meninos. As meninas ficam e os meninos morrem. Porque havia um propósito de eliminação daqueles que trariam sementes e crescimento para essa nação.
Então tentaram ali uma redução populacional. Vamos tentar minimizar o poder desse povo. Mas o Senhor tinha um propósito. E até nas próprias parteiras havia misericórdia por causa do Espírito de Deus que agia nos corações e age de forma livre, independente, como Ele quer. Amém? E ali nós vemos que aquele bebezinho foi colocado num cesto, né? Foi colocado nas águas do rio Nilo e, de repente, ele foi contemplado pela filha de Faraó. Esse bebê veio se chamar Moisés. Ali estava a parte de um plano iniciando, outra parte do projeto de Deus sendo iniciado. E assim, hoje, quando contemplamos essa história, nós vemos que Deus é um Deus não apenas do ponto de vista humano, criativo. Deus é excepcional. Deus ele já sabia de tudo e como haveria de agir em cada situação. Deus, obviamente, que contempla cada um de nós, e Ele já nos conhecia antes da fundação desse mundo. Já estávamos nos planos de Deus. E Moisés era alguém que estava separado para ser um libertador entre o povo. Moisés foi separado por Deus, a filha de Faraó o viu tomando banho no rio, ela viu aquele bebê chorando e ela o abraçou, e a partir daí Moisés esteve durante o período de amamentação com a sua mãe, cresceu dentro do palácio, cresceu dentro de uma cultura pagã, mas havia no coração de Moisés a natureza de quem ele era. Havia provavelmente como que um imã o puxando para um propósito ainda maior. E um dia ele resolve voltar à sua terra, né? Voltar aos seus irmãos, para ver como que eles estavam. E ele descobriu, naquele dia, que os seus irmãos de sangue eram escravos, estavam cruelmente sendo escravizados por Faraó. E ali nós vemos que ele, no ímpeto de sua fúria, ele matou um homem, e aí ele teve que fugir para Midian, que foi a terra onde ele esteve, para que ele não morresse. Faraó, então, queria matá-lo. E ali nós vemos que os anos se passaram. Moisés se casou, e a sua esposa, Zípora, com ela ele teve filhas, e ele voltou com a sua família para o Egito, quando o Senhor o revelou algo muito bom. Quando o Senhor se manifestou a Moisés, tal como se revelou a Abraão também. Bom, é melhor tirar, senão... Ainda bem que minha filha não está aqui hoje. Senão a gente ouviu um grito assim. Amém. Amém. Eu ouvi alguém dizendo assim, sai barata em nome de Jesus. Amém. O outro falou assim, está amarrado a barata em nome de Jesus. Amém, irmãos. Já recebemos o livramento da barata. Fiquem tranquilos. Então nós vemos ali, de repente, que Moisés apacentando as ovelhas, de repente ele avistou para uma arvorezinha. E essa árvore, ela fumegava como fogo. E isso chamou a atenção, e eu acredito que chamaria a atenção de qualquer um de nós, de repente você olhar para uma árvore, né? E de repente a vê-la em chamas, mas as chamas não a consumiam. E de repente uma voz soou de dentro das árvores, e ali nós sabemos que Moisés recebeu um chamado de Deus. E eu imagino Moisés, né, na sua um pouco mais da metade de seus anos já, avistar
aliás, Moisés estava velho, né? Avistar essa árvore e ouvir a voz de Deus desafiando para ele libertar um povo que estava sendo escravizado. Em se tratando de Egito, Moisés voltou para o Egito com a sua família. E lá, obviamente, Moisés estava agora entre uma situação bastante grave. Havia um povo muito numeroso que estava sendo oprimido. Era o seu próprio povo. E havia uma cultura pagã que dominava e que era a maior força da época, a maior força militar. E o Egito era muito poderoso. Quem vê a história do Egito hoje sabe que o Egito não se fala de história moderna do Egito. Ninguém vai aos livros para buscar a história moderna do Egito. Né? Você pode perguntar se as pessoas sabem a respeito do Egito hoje. As pessoas pouco sabem. Algumas não sabem nem qual a religião que é predominante no Egito hoje. Mas se você perguntar sobre as pirâmides do Egito, se você perguntar sobre os faraós, muito provavelmente você vai ficar surpreso com o volume de informação que você vai ouvir. Porque aquele era um império poderoso, um império que escreveu uma história. Mas o Egito não ficou só, esse império não ficou só conhecido porque era muito poderoso. Ficou conhecido porque o povo de Deus o fez ser conhecido de forma muito, mas muito humilhante. A cultura do Egito. A cultura do Egito era baseada em um panteão egípcio, que eu creio que vocês já viram as figuras dos deuses egípcios. E aqueles deuses, eles tinham a ver com, essas divindades, elas tinham a ver com elementos naturais, com ar, com a água. E eles acreditavam que, oferecendo sacrifícios a esses deuses, os desastres naturais e coisas assim seriam controlados. Eram crenças muito antigas. Esse panteão egípcio era muito antigo. Agora imagine o povo de Deus no meio de uma cultura tão pagã como essa, onde havia sacrifícios, e eles estavam ali, cresceram ali, né, já ali nos seus 400 anos de escravidão. Muitos não viram outro tipo de vida, mas eles foram criados dentro de uma outra cultura, dentro de uma cultura pagã. Eles ouviram da história de seus pais, dos patriarcas, um pouco desse breve resumo que nós falamos aqui. Eles conheciam. Eles sabiam quem era Abraão, quem era Isaac. Eles tinham orgulho dos seus pais. Eles tinham orgulho da sua tradição. E a cultura desse povo era uma cultura de um povo que foi criado para temer a Deus. Foi criado para ser de Deus, para pertencer a Deus. E nesse contexto, nós vemos esse povo buscando a Deus porque eles estavam sendo oprimidos. E aqui, irmãos, eu tenho um problema, um dia eu explico para vocês. Eu tenho um probleminha desse lado aqui, estou para fazer um tratamento, eu quero. E é um pouquinho complicado isso daqui, mas um dia eu explico para vocês. É um probleminha fácil de resolver, mas é um pouquinho complicado porque já foi tentado resolver de algumas formas. Então, estava ali esse povo de Deus buscando por um livramento. Obviamente que 400 anos ali dentro desse contexto de escravidão, era um povo que conhecia um Deus único, enquanto estavam dentro de uma cultura onde havia muitos deuses. Eles eram de uma cultura monoteísta, onde eles criam um único Deus. E eles buscaram esse Deus.
Imagine que Faraó e aquele povo do Egito não conheciam nada desse Deus. Nunca haviam ouvido falar. E se ouviram falar, talvez riram a respeito. Por causa da situação que esse povo estava vivendo. Mas eles clamaram, e a Bíblia diz que esse povo clamando ao Senhor. Esse povo clamando ao Senhor. Diz lá em Êxodo capítulo 2, versículo 23 a 25, diz assim: E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. Obrigado. Suspiraram por causa da servidão. E clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Meu querido irmão, minha querida irmã, às vezes a gente se vê numa situação que muitas vezes parece não ter saída nenhuma. Puxa, eu me vejo preso nessa situação. Eu me vejo, talvez, escravizado por essa situação. Eu quero dizer a você que, independente do que seja, há um Deus, que é o Deus de Israel. O mesmo Deus que livrou o povo de Israel é o seu Deus. Amém? O mesmo Deus que livrou o povo de Israel, o Deus que tem poder para qualquer situação das nossas vidas. Não há limite para a ação de Deus. Às vezes nós queremos colocar, não, eu acho que para essa situação, não há limite para Deus. A Bíblia diz que Deus ouviu o gemido desse povo. Deus ouviu o gemido desse povo. O que acontece muitas vezes é que Deus espera corações dispostos a buscar. Tem que haver uma busca incessante, tem que haver uma perseverança na busca a Deus. Esse povo não aguentava mais, esse povo estava sofrido, esse povo estava aflito. Sabe quando chega no limite? Não dá mais, não aguento mais, não suporto mais. Esse era o limite desse povo. E eu quero aqui conversar com vocês a respeito de 2 momentos e refletir a respeito desses 2 momentos dessa história. O primeiro momento nós vamos tratar como os sinais de Deus. A Bíblia diz que Deus mandou sinais ao seu povo. Deus mandou, e muitas vezes a gente que conhece, olhando, vendo a história, as pragas do Egito e tudo que posteriormente nós sabemos que aconteceu, né, Deus disposto a livrar o seu povo, e olhando todas aquelas pragas, nós olhamos e falamos, puxa, isso era sinal para quem? E aí a nossa tendência é achar que esse era um sinal a Faraó. Não, este era um sinal aos deuses do Egito, para mostrar que Deus é mais poderoso que os deuses do Egito. Eu quero aqui refletir com vocês. A quem eram esses sinais? Em primeiro lugar, nós vemos que Deus ele trouxe sinais a Moisés. E a Bíblia diz lá em Êxodo, no capítulo 3, e o versículo 6, diz assim: Disse mais, Deus, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Aqui foi o primeiro sinal. A apresentação de Deus já foi um sinal. Quem é esse Deus? E Deus disse, eu sou o Deus de teus pais. Imagina que Moisés nunca ouviu, provavelmente, durante toda a sua vida, falar da cultura do Egito. Ele conhecia a cultura do Egito. Ele conhecia os deuses, o panteão egípcio. Mas o Deus de seu povo, ele não conhecia. Então, Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó
e tire do Egito os filhos de Israel. E disse, certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Aqui eu quero parar um pouquinho. Muitas vezes você pede um sinal de vitória na sua vida. A maior vitória, o maior sinal que Deus te dá é de que Ele é contigo. O maior sinal que podemos ter é que Deus está conosco. Quando há medos, quando há uma situação onde eu acho que eu não posso prosseguir sozinho, lembre-se de que o Deus de Abraão, Isaque, de Jacó, de Moisés, dos apóstolos, é com você, é conosco. Quem conhece o tamanho desse Deus que se apresentou a Moisés? Que abriu o mar vermelho? Quem conhece o tamanho desse Deus? Nós não o vimos, nós cremos, e à medida que nós o buscarmos, conhecendo a história e sabendo quem é Deus e o que Ele está disposto a fazer por nós, meu querido e minha querida, a vitória do Senhor está conosco, nos pertence em nome de Jesus. Amém? E disse, certamente serei contigo, e isso será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós. Aqui Deus está mostrando a sua soberania, Deus único, o Deus presente, o Deus que criou todas as coisas, a força mais poderosa do universo se manifestou a esse homem. E a força mais poderosa do universo se manifesta a nós. Quando nós contemplamos o sacrifício de Jesus, sabemos que no momento havia o templo e havia um lugar santo em que só os sacerdotes, o sumo sacerdote poderia entrar. E aquele véu foi rasgado. Meu querido, no momento em que Moisés esteve diante de Deus, e que Deus mandou ele tirar as sandálias de seus pés, porque o lugar onde ele pisava era santo, esse é o lugar onde nós temos acesso pela fé em Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia, nós temos acesso ao lugar santo, a estarmos diante de Deus. Aleluia, isso é algo assim que deveria queimar no nosso coração. Puxa, eu sou especial para Deus, eu posso estar diante de Deus. Qualquer situação das nossas vidas, independente do que seja, eu posso estar diante de Deus. As situações, os problemas mais diversos aconteceu com esse líder diante desse povo. Sabemos que esse povo cresceu no Egito, cresceu como escravo, e não os culpo por isso. Eu tenho até uma certa misericórdia quando eu olho a história desse povo, porque eles nasceram dentro dessa cultura. E olhando para a nossa cultura, para a cultura que vivemos, vez por outra nós temos uma palavra como a do pastor Marcos nos chamando para cultuar, né, para trazer isso como cultura em nossas vidas. E eu sei o quanto é difícil absorvermos, às vezes, tantas informações, porque nascemos e crescemos dentro de uma cultura pagã.
E é muito difícil, eu sei o quanto é difícil viver dentro dos limites dados por Deus. Mas eu só tenho certeza de uma coisa. Quanto mais nos achegarmos a Deus, mais Ele se achegará a nós. Moisés tinha os seus limites também. Não pense que Moisés não tinha. Moisés foi criado dentro da casa de Faraó. Moisés não, ele temeu a Deus. Moisés ele não sabia como se expressar. Ele, puxa, o que eu vou falar? Eu fico imaginando como aquele que, de repente, Deus te chama para uma missão especial de Deus. Deus coloca algo no seu coração e você fala, puxa, Senhor, como? O que eu vou fazer? Ou talvez você olhe para a sua condição física, Senhor, eu não tenho mais idade para isso. Moisés e Arão tinham ali seus 83, 84 anos. Moisés, acredito que era 84, e Arão, acho que 83. Eles eram velhos, do ponto de vista de ser líder de uma multidão, debaixo de uma escravidão. Mas Moisés disse, Senhor, eu não sei falar. Como eu vou conduzir esse povo? E talvez você, tendo um chamado de Deus, talvez você esteja dizendo, Senhor, eu já não tenho mais idade para isso. Ah, Senhor, há tantos que o Senhor pode usar, por que eu, Senhor? Eu quero dizer para você que é você mesmo. Se o Senhor te chamou para essa missão, é você mesmo. Não havia dois Moisés. Deus disse para Moisés, quando você será visto como Deus. Moisés foi colocado diante de Faraó como o representante principal de Deus. E para aquilo que o Senhor te chamou, não existe ninguém mais melhor do que você para cumprir essa missão. Se Deus chamou, é você mesmo. Deus chamou você, é você mesmo. Vou repetir de novo. Deus chamou você, é você mesmo. Senhor, mas eu não sei falar. O Senhor vai te usar. O Senhor vai te dizer, vai te mostrar o que dizer. O Senhor vai te mostrar passo a passo. E o Senhor fez isso com Moisés. Senhor, o que eu faço? Tome uma vara, lance a vara. E os sinais de Deus começaram a acontecer. E nós vemos um outro sinal, que foi o sinal de Deus para com o seu povo. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 4, versículo 29 a 31, que diz assim: Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinando-se a ele. Aqui a gente está vendo um sinal de Deus para com o seu povo. Primeiro sinal de Deus para com Moisés. Segundo sinal de Deus para com o seu povo. Imagine convencer um povo que estava 400 anos como escravo. Um povo que foi treinado desde criança para carregar tijolo. Aqui estava Deus dizendo assim: eu ouvi as vossas orações, eu ouvi o clamor das vossas almas, eu ouvi do céu, do meu trono, eu ouvi a sua aflição, e eu vim para livrar-te. Os sinais de Deus continuam, e agora eu acho que talvez o mais empolgante dessa história é saber que os sinais de Deus começaram a ser manifestos aos deuses, ao panteão egípcio, que foi testemunha de um rei que fracassou diante de Deus.
E Deus se apresenta a Faraó através de Moisés. Êxodo 4, versículo de 1 a 9, diz assim: E respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na sua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança na terra. E ele lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Põe agora a tua mão no teu seio, e tira, e eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna por a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a sua mão no teu seio. Depois tirou-a do teu seio, e eis que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não crerem, nem ouvirem a sua voz, a voz do primeiro sinal, crerão na voz do derradeiro sinal. E se acontecer ainda que não creiam a esses dois sinais, nem ouvirem a sua voz, tomará das águas do rio e as derramará sobre a terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre toda a terra. A letrinha bem pequenininha aqui, fica difícil ler, já estou na idade de usar um óculos para leitura. Amém? Então nós vemos Deus dizendo assim, olha, há sinais para eles. E se eles não crerem, vai começar um julgamento sobre esse povo. E foi o que aconteceu. Nós vemos os rios em sangue, depois as rãs, enfim, os piolhos, e por fim a morte do primogênito. Enfim, as pragas de Deus foram um sinal, não só para Faraó, mas para todo o povo de Deus. Hoje a gente vive um tempo em que há sinais. E Jesus, novamente, a gente vê Jesus falando no seu sermão profético sobre sinais que haveriam. Que o povo de Deus ia identificar sinais. E eu acredito que muitas das coisas que nós temos visto hoje são um julgamento sobre o povo. Mas eu quero dizer uma coisa. Nós estamos guardados por Deus. Não há nada que acontecer neste mundo que não estejamos incluídos em um propósito maior de Deus. Deus tem nos guardado. Talvez temos vivido dias, e talvez muitos de vocês viveram perdas irreparáveis. Eu conheço situações que, meu Deus, eu não sei como será no futuro, diante de uma situação tão difícil. Uma família que morreu pai, mãe e ficou 2 órfãos. E talvez vocês ouviram falar de coisas assim. Eu quero dizer que o povo de Deus é aquele que tem uma resposta. É aquele que tem uma resposta. E Deus vai colocar nos nossos corações, para esse próximo tempo, uma direção. E há uma direção profética de Deus para nós. Quando eu vim aqui para São Bernardo, o pastor falou, ora, Joab, ora. E eu tirei 3 meses para orar. Eu moro em São Paulo, o Marcos e a Ada também moram em São Paulo. E eu tirei esse tempo para orar. E eu falei, puxa, Senhor, tal como Moisés, eu coloquei, mas Senhor, existe essa dificuldade, eu estou sem carro ainda. Onde eu moro está tudo tão próximo, a igreja é próxima, tudo próximo. E nós não temos nenhuma necessidade de carro.
Quando nós precisamos, hoje em dia está tudo tão fácil. Eu falei, Senhor, eu vou ter que mudar tudo. E a gente ainda está mudando. Há um planejamento ainda sendo feito para minha esposa e minha filha. Mas o Senhor vai dando direções, e o Senhor vai mostrando, o Senhor foi confirmando e trazendo essa direção. E eu tenho certeza disso. O Senhor tem um propósito para cada um de vocês aqui. Esse bairro do Rude Ramos, ele pode ser tocado pela presença de Jesus, e vai ser tocado pela presença de Jesus. E eu quero que você seja instrumento de Deus. Eu quero que você seja sensível, porque eu tenho certeza que você tem algo direcionado por Deus para esse tempo. O Senhor tem te chamado para uma obra. O Senhor tem colocado algo no seu coração para fazer. Não é a hora de sentar. Esqueça a cultura do Egito. Esqueça, vamos nos conhecer, vamos mergulhar na cultura do reino de Deus. Vamos deixar, sabe, há tantas, às vezes, coisinhas pequenas do Egito. Há situações, eu conheci gente que assim, não cumpria o seu ministério por coisa tão pequena. Por coisas tão pequenas, tão medíocres. É hora de nos levantarmos e é hora de assumirmos o lugar que o Senhor tem para nós. Amém? Amém. O Senhor tem um lugar para você, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós falamos desse primeiro momento, e eu quero falar de um segundo momento. Para a gente concluir. Não sei que oração. Acho que está até cedo. 7h25. Esse segundo momento trata do plano de Deus. E aqui a gente vai fechar. O texto é Êxodo 6, capítulo 6. Nós vamos ler de 2 ao 8. Deus disse a Moisés: Eu sou Javé, o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó, como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas não lhes revelei o meu nome, Javé. Estabeleci com eles minha aliança, mediante a qual prometi lhes dar a terra de Canaã, onde vivem os estrangeiros. Esteja certo de que ouvi os gemidos dos israelitas, que agora são escravos dos egípcios, e me lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga ao povo de Israel: Eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão do Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão do Egito, e os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu darei a vocês como propriedade, eu sou o Senhor. Amém? Aqui nós vemos um plano revelado de Deus. Abraão não sabia, Moisés não sabia daquilo que Deus havia prometido a Abraão, aos seus pais. Ele estava tomando conhecimento agora de um plano que, quando nós lemos no início, é um plano que se estendia não apenas à vida dos patriarcas, mas falava a nosso respeito. Ali naquele plano, Deus estava falando do Rude Ramos, Deus estava falando do ministério do Marcos, da Ada, Deus estava falando de um ministério de cada um de nós. Naquele plano, Deus estava reunindo toda a humanidade para inclusão. Meu querido, Deus está preparando um tempo para nós. Eu não sei como expressar isso de forma tão contundente. Eu queria que essa visão fosse muito aberta para vocês. Teve um encontro,
um encontro de a festa dos casais, lá como que chamava aquela festa que teve? O culto de ação de graças. Naquele culto nós estávamos num momento de adoração. E eu estava meio assim, até que desapercebido, ouvindo louvor, mas de repente eu senti como que o Espírito Santo me atraindo. E aí meus olhos abriram. E diante das palavras que eu ouvia naqueles cânticos, eu ouvi o Senhor falar desse lugar. Eu ouvi o Senhor mostrar algo sobre essa igreja. Eu ouvi o Senhor direcionar as nossas vidas para algo tão grandioso que Ele fará aqui, em São Bernardo, que quando isso acontecer, muitos de vocês vão falar, puxa, é verdade. Mas eu te convido a participar disso. Há um plano de Deus, um plano de inclusão de Deus. Deus ele não esqueceu de você. Deus não está longe daquilo que Ele prometeu aos patriarcas. A promessa de Deus se diz respeito a todos nós. Quando eu leio lá em Atos sobre a presença, nós como santuários de Deus. E quando os apóstolos, o apóstolo Pedro, de repente, em meio a todo o Pentecoste, em meio a toda aquela situação, aquela manifestação poderosa de Deus, havia, de repente, dúvida de alguns. E, aliás, ainda hoje, a dúvida de alguns. A quem se estende essa promessa do Espírito? A quem se estende isso? E ali estava a promessa a se diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quanto o Senhor chamar. Meu querido, eu quero dizer que o Senhor tem algo tão profundo para a sua vida, mas depende de você. Esse ano eu falei, Senhor, esse ano eu quero mergulhar no Senhor. Sabe aquela taça cheia, transbordando? Eu quero viver isso todos os dias esse ano. Eu te convido a viver isso, porque só depende de nós. Não espere que as coisas aconteçam assim, sabe, sem você dar um passo. Está escrito, achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. É hora de entendermos que o Senhor tem sim algo grande para fazer. E eu vou participar desse projeto de Deus. O plano de Deus que se estendeu a mim, vai alcançar a cada um daqueles quantos o Senhor quer chamar. Amém? E eu quero te convidar a isso. Quero te convidar a isso, a manifestação de Deus ao seu povo. Os sinais de Deus não são para julgar-nos. Não há um julgamento de Deus contra nós, contra a igreja de Cristo. Mas o Senhor quer demonstrar o seu poder. O Senhor está nos atraindo para demonstrar o seu poder, o seu amor. Aleluia. Em Jeremias, no capítulo 29, versículo de 11 a 14, diz, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não planos de mal, para lhes dar o futuro pelo que anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Deus não está falando que vai encontrar nós. Ele já está nos esperando. O encontro Ele já marcou e Ele está esperando cada um de nós. Se me buscardes de todo o coração, me encontrarão. Se serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Se me buscardes de todo o coração. Lembra da aflição daquele povo. Lembra dos 400 anos de sofrimento. Deus os visitou com poder. Deus é fiel. Eu quero que você fique em pé. Deus é fiel.
Glória a Deus. Sabe, querido, quando Moisés esteve ali diante de Deus, quando Moisés contemplou a presença de Deus, ele viu algo que mudou a sua vida, inevitavelmente mudou a sua vida, por todos os seus dias. Quem conhece a história sabe que Moisés, ele avistou a terra prometida. Ele não entrou na terra. E talvez muitos de nós estamos vivendo um tempo em que vê a presença do Senhor, em que existe uma promessa para nós e que a gente está como que tocar de longe. Jesus não morreu para que a sua promessa fosse apenas informada a nós. Ele morreu e Ele ressuscitou para que nós vivêssemos em novidade de vida. E eu quero te convidar a você entrar na presença do Senhor, fazer uma aliança com o Senhor. Talvez existe algo que você, Senhor, eu estava distante do Senhor. Eu estava distante do Senhor. Eu quero alinhar a minha vida ao teu propósito. Eu quero ser participante desta obra. Eu quero ser participante daquilo que o Senhor tem a fazer. Meu querido, eu quero lembrar a você que o Senhor te chama para esta obra, para participar do projeto que Ele tem para você. E Ele fala isso ao seu coração agora. Feche seus olhos. Ele fala ao seu coração. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em orações, eu ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Oh Deus, fala, Senhor, ministra no coração, Pai. Ministra, Senhor, Espírito Santo, que a Tua presença toque esse coração, Senhor, quebrante esse coração, Pai. Estamos diante da Tua presença e sabemos quem Tu és. Nós ouvimos a Tua palavra. O Senhor disse a Josué, tal como fui com Moisés, serei contigo. Eu quero trazer isso para a sua vida, tal como o Senhor foi com Moisés. O Senhor disse, eu serei contigo. Ninguém te suportará todos os dias da tua vida. Ser forte e muito corajoso. Ser forte e muito corajoso. Seja forte. Seja forte. Seja forte, diz o Senhor. Ora calabaxa. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. 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 Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor no seu trono, porque Ele está no trono de majestade. O Senhor vive e reina, e Ele é o seu Deus. Ele é o nosso Deus, o Deus invencível, glorioso nas batalhas. Aleluia. Se tentaram matar os seus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, e ferido
perdeu a visão. Se tentaram matar os seus sonhos, sufocando o seu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê. Contempla o Senhor. Deus está restaurando seus sonhos e a sua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe de Deus, recebe de Deus, recebe, vem Espírito, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, e enche cada vaso aqui, Senhor, enche da Tua presença, Senhor, que não sejamos os mesmos, ó Deus, Senhor, há uma visão nova, o Senhor diz que há uma visão nova, há uma visão restaurada, recebe a cura, recebe a cura, oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, Senhor, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que essa semana seja uma semana de vitória em nossas vidas, em suas vidas. Que tudo que o Senhor tem prometido, você alcance por causa, na medida da tua fé. Vai na fé do Senhor. Vai na fé do Senhor. O Senhor diz: como fui com Moisés, serei contigo. Vai nessa força. Aleluia. Aleluia. Deus nos abençoe em nome de Jesus.